Programa Polêmica, com Josivan Antero e Vânia Nóbrega. Às 6h10 na capital do sertão. Olha, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Leonardo Péricles. Mas antes de abrir os microfones aqui para o Leonardo Péricles, vamos saber quem é ele. O Leonardo Péricles tem 40 anos, é homem negro, morador de periferia, casado e pai de 2 filhos. Iniciou sua militância em 2000, ainda no movimento estudantil secundarista, quando presidiu a Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte. Nesse mesmo período, compôs a diretoria da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. No ano de 2009, já estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, compôs a diretoria da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Neste período, participa da conquista do meio passe estudantil na cidade de Belo Horizonte. Leonardo Péricles, desde 2011, faz parte do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas e participou ativamente da organização de dezenas de ocupações realizadas pelo movimento, a exemplo da ocupação Eliana Silva, na periferia de Belo Horizonte, onde ele mora com sua família até hoje. É ativista social e atua nas pautas raciais, de direitos humanos, direito à cidade e na defesa intransigente dos direitos trabalhistas, tendo atuado ao lado dos sindicatos combativos em defesa da Previdência Pública. Foi também uma das principais lideranças das jornadas de junho de 2013 em Belo Horizonte e atualmente é o presidente nacional da Unidade Popular, partido político que obteve apoio de mais de 1 milhão de pessoas que assinaram as fichas de apoio à sua criação e que teve seu registro conquistado em dezembro de 2019. Nas eleições municipais de 2020, Leonardo Péricles foi candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte, na chapa em coligação com o PSOL e o PCB, que ficou em 4º lugar com 103.115 votos, sendo, segundo a pesquisa da Datafolha, o candidato a vice-prefeito mais conhecido pelo eleitorado lá na nossa grande e querida Belo Horizonte, a BH. Estou em linha com o Leonardo Péricles, diretamente lá da nossa querida Belo Horizonte. Leonardo, seja muito bem-vindo à Rádio Espinharas de Patos. Olá, Josivan. Queria agradecer aqui o convite e, ao mesmo tempo, saudar todos os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando aqui esse programa tão importante de vocês. É uma alegria muito grande estar falando aqui com o povo da Paraíba. Leonardo, não resta dúvida que a sua candidatura, nós acabamos de ler um pouco da sua biografia, e sua candidatura é uma candidatura que representa a resistência, representa o povo pobre, o povo das ocupações, o povo que ousa. Mas não resta dúvida também que uma candidatura como a sua, diante dessa democracia que nós temos, que não permite a igualdade de candidaturas, dificulta. A Unidade Popular está preparada para esse desafio nessa democracia que nós temos com muitas falhas? Josivan, boa pergunta. E o seguinte, a gente já vem desenvolvendo um trabalho de muito tempo, né? Não é de agora, desde 2014, né? A gente começou o trabalho de construção da UP. De 2016 a 2018, a gente conseguiu coletar 1.200.000 assinaturas, né? Para o registro do partido de eleitores e eleitoras de todo o Brasil. E todo esse trabalho que a gente fez, a gente obteve nosso registro dia 10 de dezembro de 2019, somos o mais novo partido político existente no Brasil, e todo esse trabalho que a gente já realizou até aqui para obter o nosso registro, todo o trabalho nosso de construção, a gente já não contou com o apoio, né? Com a divulgação da grande mídia, né? Enfim, tivemos e contamos apenas com os nossos recursos, né? Não obtivemos o tempo de TV e rádio por conta da legislação atual, né? No período eleitoral, e estamos sempre contando com a divulgação da imprensa alternativa e de espaços importantes como esse que vocês estão nos disponibilizando aqui. E a certeza que nós temos é que cada dia mais estaremos melhor preparados com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é um trabalho popular,
que a gente considera que a esquerda nunca devia ter deixado de fazer, que é visitar de casa em casa as pessoas, ir para as periferias, fazer as panfletagens, as divulgações do nosso jornal, que é o jornal A Verdade, a gente chama de brigadas do jornal, de divulgação do jornal, todo o trabalho popular que a gente desenvolve através dos movimentos sociais populares, as manifestações, as greves, né? O trabalho, inclusive, junto aos trabalhadores nas empresas, nas fábricas, enfim. Nós consideramos que esse trabalho nos capacita para termos condições para disputar, ou seja, é um trabalho permanente de formação para que a gente tenha essas condições cada dia melhor desenvolvidas, ou seja, que a gente tenha melhores condições cada dia mais de dialogar de forma permanente com o nosso povo e utilizar toda essa força popular que nós temos no Brasil, né, nesse momento de tamanha dificuldade que o nosso povo passa, sob um governo de orientação fascista, que ataca os direitos da classe trabalhadora, né? Nós temos a responsabilidade de ser uma grande organização popular que consiga mobilizar milhões para fazer o enfrentamento devido, né, e as mudanças necessárias só pode vir com a grande mobilização do povo. Então, nossa pré-candidatura existe também para convocar, chamar, né, o povo a desenvolver grandes lutas populares no nosso país. Estou em linha diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, com o Leonardo Péricles, que é pré-candidato à presidência da República Federativa do Brasil pela Unidade Popular. Leonardo, não resta dúvida que o Brasil hoje está mergulhado numa das maiores crises da sua democracia do ponto de vista dos ataques que vêm sendo feitos pelo presidente Bolsonaro, seus ministros. O Brasil perdeu o rumo, perdeu a credibilidade, perdeu a noção democrática e estamos num momento muito difícil. A candidatura de Leonardo Péricles é uma candidatura que representa a verdadeira esquerda, que está tão dividida. Quando se perguntam, uma candidatura como a de Leonardo não divide a esquerda, qual a resposta que a Unidade Popular tem para essas pessoas? Olha, primeiro que nós somos defensores de uma ampla unidade do conjunto dos partidos das organizações de esquerda, principalmente para a derrota desse governo Bolsonaro, para a sua derrubada. E isso não é só através do processo eleitoral, mas principalmente com as manifestações, né? A campanha Fora Bolsonaro Nacional já mostrou que a esquerda tem muita força no Brasil quando se une, né? E nós defendemos que essa unidade continue e até se reproduza também no processo eleitoral. Agora, a divergência que nós temos é que nós consideramos que para a esquerda ter moral suficiente para dialogar e para conseguir garantir uma nova unidade com o povo brasileiro, que é o principal, ela não pode estar aliada com a direita. Então, a divergência que nós temos é que setores ditos de esquerda trabalham, gastam mais energia para se aliar à direita do que para se aliar com o principal aliado que a esquerda tem, que é a classe trabalhadora e o povo brasileiro. Então, a questão central, o grande debate que nós consideramos nesse próximo período é conseguirmos desenvolver essa unidade popular da esquerda. E unidade em torno de quê, Júlia? Principalmente em torno de um programa popular. Existe um programa histórico a ser realizado no Brasil. Um programa que a gente chama de reformas estruturais. A exemplo da atualidade importantíssima que tem a reforma agrária no Brasil, que significa garantir condições do nosso povo, ter condição de voltar para os interiores, de ter incentivo para produzir, né? E principalmente a agricultura brasileira, em vez de servir para exportação, que é isso que o agronegócio faz, e o nosso país não ganha isso. Quem ganha é meia dúzia, que são donos dessa indústria chamada agronegócio, que não tem nada de pó. Agora, a principal função que nós consideramos da agricultura deve ser alimentar o nosso próprio povo. Nós temos dados oficiais que dizem que mais da metade da população do Brasil vive com fome hoje, em insegurança alimentar. 20 milhões desses não têm o que comer por mais de 24 horas. E como nós podemos ter essa situação sendo o terceiro maior produtor de carne do mundo, né? Ser um dos maiores produtores de frutas. Produzimos em escala impressionante alimentos que poderiam alimentar 5 vezes a população do Brasil
e a gente tem mais da metade vivendo em insegurança alimentar, né? Então, urge uma reforma agrária, assim como urge uma reforma urbana, né, que é readequar as grandes cidades ao interesse da maioria, que somos nós trabalhadores e trabalhadoras, né? Urge a taxação das grandes fortunas, né, que é uma medida que, inclusive, a maioria do nosso povo apoia, porque esse 1% que hoje detém riqueza maior que mais da metade da população do Brasil, né, tem que ser taxado, porque ficam bilionários, inclusive, como a gente diz o termo que a direita gosta de usar, né, que de mamar nas tetas do Estado, mas quem realmente mama nas tetas do Estado é a grande burguesia, que defende o Estado mínimo para os pobres, né? Esse negócio de discurso neoliberal, chamado discurso neoliberal, ele defende o Estado mínimo. Estado mínimo como? Para os pobres. Ou seja, reduz o investimento em saúde, educação, moradia, enfim. Aí para os pobres pode ter pouquíssimo Estado. Agora, para os ricos tem muito Estado. O pagamento de juros e amortização da dívida pública, que é a dívida externa e interna, que já foi paga várias vezes no Brasil e continua sendo paga. São bilhões e bilhões, todos os meses que vão para o bolso de especuladores nacionais e internacionais, né? Nós defendemos uma suspensão desse pagamento e auditoria para ver se deve ou não. E o grupo mais sério do Brasil que debate esse tema, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, já mostrou por A mais B que o Brasil não deve mais, que é um absurdo o Brasil continuar pagando e que isso não é um esquema de financiamento, que o Brasil não está se endividando para investir em escolas, construir universidades, coisa que esse governo fascista do Bolsonaro não construiu nenhuma escola, nenhuma universidade, nenhum hospital, né? E continua pagando esses vultuosos recursos, são bilhões, só no ano passado deu 1,38 trilhões de reais. Isso é 40% do orçamento que o Brasil, de tudo que o Brasil arrecada, foi para pagar juro para banqueiro, para especulador, para muito rico, e não foi e essa dívida continua crescendo sem fazer nenhum investimento a favor do nosso povo. Então, se me permite, Ivan, e por que falo disso? Porque esses vultuosos recursos, somados a taxar os muito ricos, e o que significa taxar? Taxar é a circulação, principalmente a propriedade, né, a grande propriedade, né, e a renda, né? Isso significa taxar esse menos de 1% da população. Isso geraria bilhões e bilhões para o orçamento brasileiro. Por que eu estou falando isso e a auditoria da dívida? Porque o discurso que praticamente todos os governos ligados à burguesia, aos ricos, fazem, né, é que não há dinheiro. Isso é mentira. O Brasil é riquíssimo, mas impõe a pobreza ao nosso povo. Então, o que nós defendemos? Que os trabalhadores e trabalhadoras que geram as riquezas possam realmente dirigir esse país. Isso é a expressão da nossa pré-candidatura, ela é essa. E implementar esse programa aqui mínimo, que aqui, evidentemente, estou falando aqui com os nossos ouvintes, e eu sei que o tempo é curto, então eu estou falando rápido para resumir, assim, que o programa ele é bem mais complexo, está em construção, inclusive, isso é uma base do programa, mas esse programa de transformações, ele nunca foi realizado no Brasil, né? E ele é um programa de enfrentamento com os interesses dessa minoria privilegiada, que fica sempre mais rica e impõe a situação atual do Brasil. Para sair dessa profunda crise que a gente vive, não é com o golpe militar que o Bolsonaro trabalha junto com o alto comando das Forças Armadas, inclusive com setores da grande burguesia. Não é isso que vai resolver o problema. Um golpe militar vai piorar ainda mais a situação do Brasil, como aconteceu de 64 a 1985, que teve uma ditadura e ela foi desastrosa para o Brasil e ela trouxe morte dos opositores, de milhares de pessoas foram assassinadas no Brasil, torturadas, né? Ela trouxe uma chaga que nunca foi resolvida, porque não houve, inclusive, punição a esses torturadores que praticaram esses crimes contra os direitos humanos. Inclusive, nós defendemos a punição também desses, para, inclusive, que a impunidade do passado não gere a impunidade do presente, que hoje, né, em toda a cadeia, delegacia, a gente viu uma cena aqui horrorosa hoje,
passando na internet de um jovem acorrentado a uma moto, né, de um policial militar. Aquilo é tortura, pode ter errado o que for, mas não justifica, não existe, isso é crime, aquilo que o policial está fazendo contra o direito de uma pessoa. Se errou, tem as formas que ela pode ser responsabilizada, né? Mas não assim com tortura. Então, querido, estou fazendo aqui essas referências de um programa de grandes transformações populares, porque isso que é a saída. E nós entendemos que quem estiver nos ouvindo pode pensar, mas aí esse partido é pequeno e ele pode eleger o presidente da República, mas e os deputados? Não vai ter maioria? Como é que vai fazer essas transformações? Aí eu faço referência na importância que tem a mobilização popular. Nós não acreditamos que nenhuma dessas grandes medidas vão ser feitas só na canetada. A canetada é importante. Agora, o principal é a mobilização de milhões, porque muito mais do que o parlamento, que tem 513 deputados, são os milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que esses vão ganhar com esse programa. Sem dúvida. Então, o que nós defendemos? Que haja imensa mobilização do povo para a realização desse programa. E um presidente eleito por um programa desse, ele vai implementar esse programa mobilizando o povo para pressionar, cercar o Congresso Nacional, o Senado, o que for para exigir que essas mudanças aconteçam. Ou seja, são mudanças que são desejos da imensa maioria do nosso povo. Se a gente fala que vive numa democracia, então a execução do direito e da vontade da imensa maioria precisa ser garantida no Brasil. Ou seja, nós estamos falando aqui muito de um processo de refundação do Brasil, né? Sobre, inclusive, bases que permitam a gente romper com a enorme dependência, atraso, né, que nós temos no Brasil e ter condição, aí sim, de investir massivamente em saúde, no SUS, que é muito bom, mas falta recurso, na educação, ter emprego para todo mundo, enfim, isso é possível. E o sustentável é esse sistema capitalista e esse governo atual que potencializa ainda mais, né, as mazelas que esse sistema capitalista promove nas nossas vidas. Sem dúvida. Estou em linha diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, com o pré-candidato à presidência da República do Brasil, o Leonardo Péricles, candidato pela Unidade Popular. Leonardo, sem dúvida nenhuma, o tempo é muito curto, mas eu vou fazer uma pergunta aqui complexa, mas espero que você possa ser objetivo. Como é que uma criatura xenófoba, machista, preconceituosa, misógino, ignorante, fascista, chegou à presidência da República? Fortalecido por um golpe institucional que aconteceu em 2016. A ex-presidenta Dilma enfim, nós tivemos muitas divergências com o governo dela, mas não poderia ser retirada como foi. Não foi um impeachment, foi um golpe articulado. Depois prendem o ex-presidente Lula, que isso também é uma realidade objetiva, né, que estava na frente das pesquisas, que venceria provavelmente aquele pleito, e que é uma questão assim, que nós da esquerda já afirmamos há muito tempo, e nos próximos anos as coisas vão ficando mais evidentes, é que houve uma profunda intervenção do Departamento de Estado norte-americano, né, no processo que leva o Bolsonaro ao poder. Então, assim, não foi uma campanha alternativa. Foi uma campanha que teve milhões e milhões, inclusive de grandes empresários como esse velho da Havan e muitos outros que apoiaram diretamente esse processo. Então, não se trata apenas de um governo. O problema central não está só no Bolsonaro, está nessa grande burguesia, os grandes empresários. Eu estou falando aqui, não é do pequeno aqui, que é nosso amigo, nosso aliado, pequeno comerciante, não, o médio comerciante. Eu estou falando dos grandes. Esse menos de 1% da população, que fica cada dia mais rico, financiou efetivamente esse golpe que está em curso até hoje, que é um golpe institucional que é de retirada brutal dos direitos de nós trabalhadores, como foi a reforma da Previdência Trabalhista, que tiraram direito, né? Então, deter essa escalada é uma das principais medidas, a principal, na verdade, medida que nós consideramos da Unidade Popular é derrotar esse governo fascista e seus propósitos de continuar retirando, aumentar a exploração e opressão sobre o nosso povo. Quero agradecer ao Leonardo Péricles, o pré-candidato à presidência pela Unidade Popular,
falando diretamente de Minas Gerais, está lá em Belo Horizonte. O Leonardo, que tem 40 anos, é negro, militante, tem uma história de vida que nos dá muito orgulho e eu fico extremamente feliz por fazer parte da Unidade Popular e é por isso que nós estamos tão felizes, estão à vontade de receber Leonardo Péricles através da potente Rádio Espinharas de Patos. Leonardo, deixe os microfones abertos para as suas considerações finais. Beleza, Josivan. Então, eu queria agradecer novamente aqui o convite. Dizer que, como o tempo é curto, eu queria aqui que as pessoas que gostaram das ideias que a gente manifestou aqui pudessem acompanhar nossas mídias, nossas redes sociais. Então, nós temos um site que é www.unidadepopular.org.br, unidadepopular.org.br. Lá constam nossas propostas, a base desse programa que eu falei. Podem também nos seguir nas mídias sociais. Então, no Instagram é leonardopéricles.oficial. Pode procurar a gente lá e segue a gente, que aí diariamente a gente tem postagens. E também nós temos as redes da própria Unidade Popular, tanto no Instagram, Facebook, Twitter e as minhas também. Podem nos seguir lá, e lá a gente consegue inclusive, fazer um diálogo mais permanente. E no mais, estamos à disposição também para outros momentos e dizer que as mobilizações, que as lutas populares é o central para esse próximo período. Não podemos esperar só as eleições de 2022, nós precisamos ir para as ruas o quanto antes, dar continuidade a essas mobilizações para derrubar esse governo. E dia 4 agora, é um grande ato nacional das mulheres pelo Fora Bolsonaro, mas não só das mulheres, nós homens também, sem tirar o protagonismo delas, né? Nós precisamos estar junto também, participando dessas manifestações, vão ser no Brasil inteiro, e quero reforçar aqui o convite para todos e todas estarem presentes. No mais, muito obrigado, Josivan, obrigado à rádio, estamos juntos, e é sempre um prazer estar conversando com o povo da Paraíba, e de Patos em especial. Agradecer ao nosso querido Leonardo Péricles, que está lá em Minas Gerais, fazendo aí essa brilhante explanação aqui conosco, com propostas, de fato, propostas que vão de encontro ao que de fato o Brasil precisa para fazer uma mudança, alimentar seu povo, gerar emprego e tirar o povo dessa miséria constante. Principalmente porque, e eu ia fazer essa pergunta, mas como ele não poderia me ouvir, eu deixei só o Josivan fazer aqui, porque a sensação que a gente tem visto das discussões da esquerda no Brasil para 2022, Josivan, é exatamente a necessidade só de tirar Bolsonaro. E a esquerda fala, por exemplo, na pulverização da esquerda, né, para essas eleições. O que esperariam era a unidade da esquerda. Mas dá para se unir toda a esquerda para fazer igual aconteceu em 2018, por exemplo, ou então para fazer pior e deixar somente um projeto de tirar Bolsonaro e pronto, e não tem outra coisa a se fazer. Tanta coisa como o Péricles acabou de dizer, de uma necessidade de tanta coisa a ser feita. Não é só tirar Bolsonaro, né? Precisa ser feito muita coisa que, inclusive, deixou de se fazer. E são as críticas que nós temos, inclusive, né? E que todos os partidos da esquerda, inclusive, fazem as críticas a isso. Tanta coisa que tem necessidade de se fazer e tem que ser feito com urgência. Tirar Bolsonaro, com certeza, é a urgência do momento, né? Mas tem muita coisa, e aí o Péricles deu uma aula aí do que é que tem que ser feito nesse programa, né?